Bom dia! Dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição. Gente, olha que coisa maravilhosa que nós católicos, hoje cristãos, podemos celebrar nesse dia de hoje. A Imaculada Conceição de Maria. Meu Deus, que história maravilhosa. O dogma da Imaculada Conceição, caso vocês tenham curiosidade para saber mais, na página do Padre Paulo Ricardo tem muitas informações ali sobre a Imaculada Conceição e também na Canção Nova, entre outros sites. É claro que nós precisamos buscar sites seguros também para falar sobre a Imaculada Conceição ou sobre qualquer assunto, né? Porque existe também aí na internet muito material bom, mas também existe muito material fake. Então nós precisamos realmente estar ali atentos para assistir para alguns vídeos ou ler coisas que realmente sejam verdadeiras. Então, lembrando que hoje, dia da Imaculada Conceição, festa da Imaculada Conceição. E aí o material que vocês possam pesquisar na internet, eu recomendo o Padre Paulo Ricardo, que é muito bom, site confiável, e também da Canção Nova. Claro que tem outros, tá? Mas não vou citar todos aqui. Um ótimo dia para você e nós vamos falar sobre hoje um assunto que o tema é um precursor. Bom dia para você que está entrando agora. Mas mais adiante eu falo um pouquinho mais de Maria. Vamos lá. Um precursor. Seja tolerante com todos, independentemente do estágio de desenvolvimento espiritual em que se encontram. Mas não estabeleça o seu padrão tendo como base o padrão deles. Estou avançando e desejo que se torne um precursor. Vá para a linha de frente e mantenha sua posição. Nunca recue. Certamente posso esperar que nunca se torne um covarde e fuja. Dê-me o privilégio de sustentá-lo nessa posição perigosa. Não sabe que sou plenamente capaz de guardá-lo ali e suprir adequadamente cada uma das suas necessidades? E aí a autora cita primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ou primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz: Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes, tudo o que fazeis, fazei-o na caridade. E agora nós vamos para a nossa meditação da palavra de hoje. Eu estava lembrando que hoje, para quem chegou agora, hoje é dia para nós católicos, nós celebramos hoje a festa da Imaculada Conceição, a Maria que apareceu para Santa Catarina de Labouré, na França, em 1838, salvo engano, não tenho bem recordação, acho que é essa data. E ela anunciou: eu sou a Imaculada Conceição. Então hoje é uma festa muito forte para nós, católicos devotos da Virgem Maria, porque foi por ela que veio ao mundo Jesus. E aí existe todo o dogma da Igreja Católica sobre realmente essa virgindade, né, de Maria, esse nascimento dela sem o pecado original. E a nossa igreja, nós falamos que Maria é a nova Eva, que pelo pecado, né, por meio de uma mulher entrou o pecado no mundo, por meio de uma mulher que Deus preparou, nosso pecado foi perdoado. Então, se vocês quiserem saber mais sobre Maria, eu já falei no início dessa live, mas peguem ali na Canção Nova, Dogma da Imaculada Conceição, para vocês se inteirarem bem sobre isso, porque é importante nós sabermos da nossa mãezinha. Padre Paulo Ricardo e Canção Nova são sites mais confiáveis que você pode procurar sobre Dogma da Imaculada Conceição. E ali vai trazer toda a história, desde os papas, né, os santos e por que a Igreja Católica considera como dogma essa situação da Imaculada Conceição. Ok? Mas voltando aqui para o nosso tema de hoje, a autora está nos dizendo que
Nós temos que ter paciência com aqueles que não estão no mesmo nível de espiritualidade nossa. Ela diz aqui, olha, seja tolerante com todos, independentemente do estágio de desenvolvimento espiritual em que se encontre. Mas, aí tem sempre o mais, aí tem uma vírgula e sempre o mais. Mas não estabeleça o seu padrão com base no padrão deles. Por quê? Deus, ele nos ensina assim, como o próprio Deus, feito homem, que veio, o nosso Jesus amado, veio ao mundo, ele era paciente com as pessoas que não tinham conhecimento da fé, que não tinham os mesmos conhecimentos, né? Não eram eruditos, digamos assim. Mas o que vem nos dizer aqui, não se conforme, vamos dizer assim, não estabeleça o seu padrão de acordo com o padrão deles. Por quê? Porque nós devemos buscar sempre crescer na espiritualidade. Aquilo que eu sempre falo aqui, que nós temos escadas para subir nos degraus da nossa espiritualidade. Então, à medida que nós vamos aprofundando, conhecendo, melhorando, nós vamos subindo esses degraus com humildade. Porque há pessoas que sobem os degraus com arrogância e uma hora cai, porque a arrogância ela pode até te levar a algum caminho, mas só que depois uma hora dessa cai, porque a pessoa arrogante ela não se sustenta, ela não teve a humildade de trazer outras pessoas juntas para fazer ali o alicerce para a sua escalada, para a sua subida. Ela sobe achando que é só ela, né? Isso aí eu já falei também várias vezes. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso tudo. E no fim, uma pessoa dessa acaba caindo pela falta de humildade. E aqui, quando a autora vem dizer um precursor, ou seja, aquele que vem à frente, aquele que vem adiante, aquele que vem anunciar, a exemplo de João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. Ele veio para anunciar o Salvador. Então, Deus está nos exigindo hoje que sejamos também precursores. Olha isso aqui. Estou avançando e desejo que se torne um precursor. Vá para a linha de frente e mantenha sua posição, não recue. Certamente eu posso esperar que nunca se torne um covarde e fuja. E vou pegar exemplo de João Batista, porque nós estamos aí no tempo do Advento, e João Batista foi quem veio antes para anunciar a vinda do Salvador, né? Virá, né? Eu sou João Batista, mas virá depois de mim alguém, eu batizo com água, virá alguém muito maior que eu, que batizará com o Espírito Santo e a quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Então, João Batista foi esse precursor que veio anunciar Jesus. E hoje, essa mensagem vem dizer para que nós também sejamos precursores, para que nós olhemos e aceitemos e tenhamos tolerância com as pessoas que não têm o conhecimento ou nível ou grau de espiritualidade que nós temos, mas que nós devemos também querer mais, que nós devemos também fazer essa vontade de Deus que nos quer como precursores, ou seja, que nós anunciemos a boa nova, que nós estejamos à frente, na linha de frente, na linha de batalha e que não sejamos covardes. Mais uma vez, Deus repete muitas vezes aqui, não seja um covarde e fuja. Por quê? Eu sempre digo, Deus quer que nós tenhamos espírito de ousadia. E esse espírito de ousadia não quer dizer de mal educação, não, má educação. Eu sou ousado, eu vou fazer o que eu quero. Não, não é isso. É uma ousadia em Deus. Ou seja, de não aceitar, de não se conformar com as coisas que nós vemos aí que talvez sejam injustas, que se conformar de ter um conhecimento medíocre, pequeno, mediano. Não, mas eu não vou fazer isso não porque não adianta mais, já tô velha para fazer isso, e aí por aí vai. Então a pessoa vai se conformando com aquilo que, por preguiça, né, por medo, por falta de ânimo, enfim, aí vem um monte de maus hábitos e a pessoa vai se conformando. E Deus vem dizer para nós aqui, eu desejo que você se torne um precursor, eu desejo que você esteja à frente, eu desejo que você esteja na linha de frente nesse campo de batalha que é a vida, nesse campo de batalha espiritual, enfim, eu desejo que você cresça. Então, respeite quem sabe menos que você, mas procure saber mais. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Respeite, trate com deferência, vamos dizer assim, né? Trate de maneira bem, como que eu vou dizer, respeitosa,
as pessoas que não estão no mesmo nível de espiritualidade que você, mas você precisa buscar mais. Então ele está dizendo isso para mim e para você hoje. Seja um precursor, vá à frente, esteja à frente, anuncie, não se esconda, não fuja, não seja covarde. É isso que eu espero de você. E aí diz aqui: dê-me o privilégio de sustentá-lo nessa posição perigosa, porque é uma posição perigosa. Quando nós nos colocamos à frente, em qualquer projeto, em qualquer coisa, tá? Aqui nós estamos falando do projeto de Deus, mas em qualquer projeto que nós comecemos, nós estamos ali na linha de frente, nós estamos sujeitos a levar o primeiro tiro, vamos dizer assim. Você imagina na guerra, quem está na linha de frente é quem leva o primeiro tiro. Então, se Deus exige que nós estejamos na linha de frente, nós estaremos numa posição realmente perigosa. Por quê? Porque nós estamos sendo vistos, nós estamos ali, né? Somos primeiros que levarão as pancadas, vamos dizer assim, numa batalha. Você imagina antigamente, por exemplo, que as lutas principalmente não eram de espada. Então, se você está na linha de frente, você vai ser o primeiro a estar em risco. Só que se nós lembrarmos, nós olharmos as lutas antigas, e estou fazendo aqui uma metáfora, né? uma comparação, nós olharmos antigamente, os reis, eles iam à frente, eles lideravam o seu exército. Hoje em dia é um pouco diferente, né? Hoje em dia os reis, eles botam o povo, os coitados, mais na frente, e eles ficam liderando os gabinetes deles, ficam liderando, não estão lá dando a cara, a tapa. Então eu vou mandar alguém para fazer isso no meu lugar e vou ficar com o meu conforto. A maioria faz isso, mas Deus exige que nós sejamos como os antigos, como foi rei Davi, que eu sempre cito. Então nas batalhas ele liderava o povo, ele estava à frente. Então assim, tanto fisicamente, né, em muitas batalhas eles estavam fisicamente, mas eles geralmente eram os que estavam na liderança. Então é isso que Deus quer que nós tenhamos hoje, um espírito de liderança, um espírito de João Batista. João Batista não tinha seus seguidores? E ele anunciava: opa, não é para me seguir, eu estou aqui apenas anunciando aquele que virá depois de mim, que é muito maior que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então ele também tinha a humildade de reconhecer que ele estava simplesmente anunciando o Salvador. Ele não era: eu sou João Batista, Deus me mandou aqui, eu sou o cara, né? Eu sou poderoso. Não, era com humildade que ele anunciava o nosso rei que estava por vir. Então eu gosto muito da passagem que João Batista está batizando o povo e chega o próprio Jesus e pede para ele para que o batize. Olha, você vê aqui a humildade de Jesus. Então um líder, o maior líder é o que tem que ter maior humildade, mas tem que estar na linha de frente, tem que estar no campo de batalha, tem que estar ali para levar os primeiros tiros realmente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Opa, paz de Cristo, paz de Cristo, Rosi. Então nós temos hoje a mensagem é essa, de nós sermos esse precursor, esse que vem adiante, essa pessoa que vem adiante e que destemidamente anuncia Jesus. Nisso, mas eu estou sujeita a levar os primeiros tiros? Estou. Eu estou sujeita a crítica? Estou. Outro dia foi muito engraçado. Eu falo assim, gente, é desafiador, né? Eu publiquei um vídeo que não foi aqui da parte das nossas lives espirituais. Foi um vídeo que eu publiquei sobre um assunto do coaching. E encaminhei, né? Às vezes eu encaminho alguns grupos para algumas pessoas, para facilitar, para a pessoa não ter que ir lá no YouTube. E aí gente, eu ri tanto, eu falei assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei: ô pai, a gente tá sujeito a levar tiro mesmo. E eu falando sobre acho que eu falei sobre casamento, alguma coisa assim. E sobre casamento, modéstia à parte, eu entendo um pouco, porque os meus não deram certo. Então, sobre o casamento que não deu certo, eu entendo um pouco, né? Então, assim, não que eu entenda muito, mas eu posso falar com propriedade que os meus não deram certo. Então, eu lembro que eu publiquei um vídeo falando exatamente assim, por que não deu certo?
E onde eu falhei, foi mais ou menos isso. E colocando que nós temos que ter necessidade de tratar bem o outro, foi alguma coisa desse gênero. E uma pessoa muito radical, que eu não conheço, mas comentou no grupo assim, mas para dar certo o casamento, primeiro é Deus. Eu olhei e falei assim, mas eu não disse que não precisava ter Deus, né? Eu tô tentando imaginar onde que a pessoa viu que eu não disse que tinha que ter Deus, porque muito pelo contrário, eu sempre falo aqui na parte espiritual, que um casamento é feito de 3 pessoas, e o meu não deu certo justamente porque não tinha essa terceira pessoa que era Deus. Eu casei com meu esposo, mas nós não colocamos Deus como elo ali, como a cola que nos ligasse, nem eu nem ele, pela ignorância, pela imaturidade, enfim, tanto que o nosso casamento foi declarado nulo na Igreja Católica. O meu casamento, né, foi declarado nulo desde a essência. Então, e eu coloquei, mas como eu estava falando do coaching, eu não fiquei entrando mais profundamente na parte espiritual. Mas subentende-se que o casamento, né, precisa de Deus. E essa pessoa, ela escreveu assim uma lista imensa, nem sei do que, assim, com muitas palavras erradas, inclusive erros grosseiros de português, e escreveu assim, falando que em primeiro lugar é Deus e que a família dela, acho que ela fez um desabafo. Eu fiquei olhando aquilo, não respondi, porque, né, a gente não pode responder aos tolos para não se tornar igual. Então não respondi, fiquei ali quieta. E aí veio uma terceira pessoa me defender. Eu achei legal. Pensei, ó, Deus mandando os anjos defender. Porque realmente quando eu publiquei esse vídeo, o que foi? A intenção foi trazer aquilo que foi experiência minha, para que as pessoas tirassem como o que não se deve fazer, vamos dizer assim, né? Não como exemplo, mas como exemplo de o que não deve fazer. Foi mais ou menos assim, nem me lembro exatamente. E essa pessoa, gente, mas ela, enfim, não me agrediu, mas assim, quis dizer, tipo, essa mulher não tá sabendo nada do que tá falando, né? Que Deus em primeiro lugar, porque o casamento dos meus pais foram maravilhosos, aí começou. E eu olhei e falei, Jesus, né? Assim, então, quando você tá na linha de frente, nesse caso eu estava ali na linha de frente, ainda que fosse para poucas pessoas, eu estava sujeita a levar tiro. Só que aí veio uma outra pessoa e falou assim, olha, eu acho que você entendeu errado esse vídeo, porque não foi isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que além de Deus tem que ter isso, e aí alguém veio e me defendeu, então eu não precisei fazer nada, nem respondi, porque para evitar fadiga, sabe? Assim, evita fadiga, porque... Então, mas Deus vem pedir para você hoje, seja um precursor na sua família, na sua casa, nas coisas que você tem que fazer. Eu não sei aonde que Deus está suscitando para que você seja uma precursora, seja um precursor, eu não sei aonde que Deus está suscitando, mas saiba que você está sujeito a levar tiros, porque vão falar né, o que você fez está errado, vão falar, sei lá, da tua roupa, do teu cabelo, quando não tiver o que falar, vão inventar alguma coisa do que falar. Então, é assim, como foi com João Batista. João Batista, um santo, que depois acabou, né, sendo decapitado por conta daquela mulher maldosa que exigiu, né, que a filha dançasse para o rei e exigisse a cabeça dele. Então, assim, sempre vai ter alguém que não concorda conosco, sempre vai ter um abençoado, né, a gente tem que falar de abençoado, porque senão acaba saindo um xingamento. Então, sempre vai ter uma pessoa abençoada que não vai concordar conosco. Não concordaram nem com Jesus, meu Pai do céu, né? Não concordaram nem com Deus, com o Filho de Deus vai concordar conosco. Então nós temos que já entrar no campo de batalha sabendo isso, que vamos levar tiros. Mas Deus está dizendo aqui, olha só, dê-me o privilégio de sustentá-lo nessa posição perigosa. Não sabe que sou plenamente capaz de guardá-lo ali e suprir adequadamente cada uma das suas necessidades? Então Deus está dizendo assim, ó, filho, o negócio é o seguinte, você vai ser um precursor, né? Olha com humildade para aqueles que não têm o conhecimento ou o nível ou o grau de espiritualidade que você tem. Então olha com misericórdia para essas pessoas. Foi isso que eu tive que fazer com essa pessoa que né, escreveu uma carta lá, porque eu nem respondi, porque para evitar fadiga. Eu poderia ter respondido assim, né, com uma linguagem maravilhosa, escrito uma carta, mas eu falei, eu vou ter misericórdia com essa pessoa. Então é isso que Deus exige de nós. E eu lembrei dessa história agora, não sei porquê, mas enfim,
Olha com misericórdia para aquele que tem um nível menor de espiritualidade que você. Por quê? Primeiro por duas situações, porque eu tenho que ter misericórdia com o outro, também eu tenho que ter a compreensão que eu também não estou num nível de espiritualidade que Deus exige de mim. Então as outras pessoas que estão num grau de espiritualidade maior que eu, também tem que olhar para mim com misericórdia, porque eu também sou uma pessoa, estou num nível abaixo, porque abaixo de mim tem pessoas e acima de mim sempre terão. Eu não sou uma teóloga, eu não sou uma pessoa preparada, não sei, eu faço essas lives aqui por imposição de Deus, eu faço mais por obediência a Ele, comecei mais por obediência a Ele, não, se eu fosse olhar o meu conhecimento eu nem teria feito essas lives. Então eu tenho que olhar para as pessoas com misericórdia, porque também eu preciso da misericórdia das outras que estão acima de mim, então já começa por aí. Mas eu não posso me conformar, não, então vou ser sempre assim, não, eu tenho que ir para um nível maior, eu tenho que buscar conhecimento maior, eu tenho que buscar saber mais, é por isso que no início aqui eu indiquei para vocês, falei, olha gente, tem muita informação hoje na internet, então procurem sites confiáveis, e eu citei com relação ao dogma da Imaculada Conceição, Padre Paulo Ricardo e Canção Nova. Claro, tem outros sites bons? Tem, mas aqui aí eu teria que fazer uma lista, né, então... para não também pegar informação na internet de qualquer coisa, porque tem gente falando de tudo na internet. E tem coisas que são fakes, nós sabemos disso, que as pessoas depois replicam, republicam e nem se dão ao trabalho de saber se aquilo era verdade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Um precursor, uma pessoa, um João Batista, vamos dizer, ele vem anunciar aquilo que é verdade, que é verdadeiro, que é certo. Ele veio anunciar o próprio Cristo. Então, mesmo quando nós formos repassar aquelas mensaginhas que vêm no WhatsApp, cuidado, porque tem muito fake, tem muita coisa ruim circulando por aí, e o inimigo ele está aí para fazer confusão. Então, antes de repassar uma mensagem, procure saber se aquilo é fidedigno, se aquilo realmente é verdadeiro. Porque senão, sem querer, nós podemos ser propagadores de coisas ruins, sementes do inimigo, tá? Então, assim, cuidado com os fakes. Então, dito isso, que nós temos que ter misericórdia com os outros, para que nós também, possamos contar com a misericórdia dos que estão acima de nós. Então, nós temos que subir, nós temos que crescer no nosso nível de espiritualidade, não nos conformarmos com aquilo que nós sabemos. Aquilo que nós sabemos ou sabíamos nos trouxe até aqui, mas o que nós ainda não aprendemos vai nos levar para um nível maior, então nós precisamos aprender. Anísia, mas eu não gosto de ler. Bom, meu filho, então vai escutar um vídeo, vai fazer qualquer coisa, mas você vai ter que fazer. Se você quer subir, se você quer crescer, e eu falo isso sempre para os meus coaches, falo, se for para vocês ficarem igual, vocês não precisam fazer coach, não? Como é que alguém quer ficar igual e vai fazer um processo de coach? Não, você vem fazer um processo de coach porque você quer melhorar, senão você não vem nem fazer, né? Eu falo bem assim, gente, tem que fazer. Então aí, por quê? Porque uma pessoa que ela quer transformar a vida dela, ela vai ter que transformar hábitos ruins. Então, se eu não era uma pessoa responsável, eu vou ter que ser uma pessoa responsável hoje. Se eu não gostava de acordar cedo, talvez agora eu vou precisar acordar cedo. Se eu comia qualquer coisa de qualquer jeito, eu vou precisar comer, eu vou me alimentar melhor agora. Se eu não praticava exercício, eu vou ter que praticar e por aí vai. Então, se eu não tenho o conhecimento que eu necessito para ir para um outro nível de espiritualidade, eu vou ter que estudar. Faz sentido para vocês? Eu vou ter que buscar um padre, eu vou ter que buscar um pastor, eu vou ter que, ter um orientador espiritual. Eu vou ter que ter para eu ir para um outro nível, porque senão eu vou ficar sempre do mesmo jeito. Então, eu vou, ou por mim mesma, buscar um conhecimento maior através dos livros bons, de sites confiáveis, ou eu vou ter um diretor espiritual, alguém para me orientar. E claro, vou contar sempre com a condução do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode tudo. Ele pode me transformar numa pessoa extremamente leiga em determinado assunto, em alguém capacitado. Mas eu também vou ter que me esforçar, vou ter que fazer uma boa leitura, vou ter que buscar conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, porque isso aí sim que é sabedoria. Não adianta eu conhecer e não colocar em prática também. Então, eu sei que eu tenho que acordar cedo. Já li 200 vezes nos livros que acordar cedo faz bem, por exemplo. Só que eu não acordo, vai adiantar? Não adianta. Você pode ler mais 100 livros que não vai resolver. Então, nós temos que ter também esse discernimento. Deus, ele está cobrando de nós aqui uma postura. Aquela coisa, seja quente ou seja frio, morno eu te vomito.
Se nós nos conformarmos, ficarmos ali no bem bom, Deus vai nos vomitar. Porque ele fala assim, você se torna vômito na minha boca, porque para mim não serve. Tem que ser como João Batista, que mesmo correndo o risco de morte, como de fato aconteceu, né? Ele anunciou, ele não deixou de falar o que ele precisava falar. Então, qual que foi o ápice ali, o que fez com que João Batista fosse decapitado? Não foi só ele vir propagar, né, anunciar Jesus, foi ele viver aquilo que Jesus exigia dele. Então, quando ele viu que o rei, porque ali tem toda a história, vocês, né, podem procurar saber ali, a esposa, né, ela era casada com eu não vou lembrar o nome da criatura, mas enfim, e ela casou com o cunhado, ela abandonou o marido para casar com o cunhado, e isso era contrário às coisas de Deus, e João Batista denunciou isso, ele falava que estava errado, e em razão disso ele foi morto. Por quê? Porque ele falava de Deus? Não, porque ele vivia conforme a vontade de Deus. Então é isso que Deus está exigindo, não é só falar, é eu vivenciar, é eu também trazer para a minha vida aquilo que é a vontade de Deus. Porque falar de Deus é muito fácil, agora viver conforme a vontade de Deus, aí é que são elas. Então é desafiador, mas é isso que Deus vai exigir de nós. Me deu o privilégio de sustentá-lo nessa posição perigosa, porque quem está na linha de frente é um perigo. Se você vai para uma guerra e você está na linha de frente, você é o primeiro a levar tiro, aquilo que eu acabei de falar. Então, mas ele está dizendo aqui, você não sabe que eu sou plenamente capaz de guardá-lo ali e de suprir todas as suas necessidades? Então, se nós aceitarmos, se nós dissermos sim para aquilo que Deus está nos impondo agora, nos pedindo, nos convidando. Ontem nós falávamos de ir ao encontro de Deus, porque Ele vem ao nosso encontro. Então, se nós aceitarmos ir, então imagina Deus vindo ao nosso encontro e nós indo ao encontro dele. Senão nós podemos virar as costas e ir embora. Mas se nós aceitarmos esse encontro com Deus, nós temos que estar preparados para levar tiro. Mas Ele está garantindo. Você sabe que eu sou capaz de te manter ali firmemente. Então, é isso que Deus exige de nós hoje, que nós sejamos precursores, que nós oremos, e aqui a palavra, né, vou repetir aqui, ó, vigiai, sede firmes na fé, sede fortes, tudo que fazei-o na caridade. A caridade é a maior expressão de amor. A caridade, ela apaga, né? O amor, a caridade, ela apaga uma multidão de pecados. Então, quando nós olhamos para as outras pessoas com misericórdia também e efetivamente praticamos a nossa caridade, porque é muito fácil, que eu falei, falar da caridade também, mas nós sermos caridosos efetivamente, então isso também reverbera em nosso favor e apaga uma multidão dos nossos pecados. Deus quer que nós sejamos precursores humildes, não precursores arrogantes. Eu estou porque Deus me chamou, Deus me convidou. Não é isso não. Eu tenho que ter a humildade, fui escolhido para ser precursor, né? Aqui na minha família, no meu trabalho, enfim, aonde Deus te suscitou para ser precursor. Mas eu tenho que ter essa humildade. Foi Deus que me colocou aqui. E saber que nós, aceitando esse convite, estaremos ali na linha de frente. Estaremos sujeitos a levar tiros, a ser criticados, até pelas pessoas da nossa família. Então é isso que Deus exige de nós hoje. Ele quer que realmente nós estejamos nessa linha de frente e que nós, com toda humildade, busquemos subir nossos degraus da espiritualidade, com humildade. Mas não fiquemos aí apáticos, parados na nossa zona de conforto, já sei tudo que eu preciso. Não. O que nós sabíamos, o que nós sabemos nos trouxe até aqui. Agora, o que nós precisamos aprender, o que nós vamos aprender, é o que vai nos levar para um degrau maior na espiritualidade, assim como em tudo na nossa vida. Não é não? Quando eu estou lá no primeiro grau, no colégio, no ginásio, sei lá como se chama hoje, no primeiro grau é uma coisa. Quando eu vou para o segundo grau, tem um conhecimento diferente. Quando eu faço uma graduação, o nível de conhecimento é outro. E na espiritualidade funciona assim também. Então vamos pedir a Deus que Ele nos conceda essa graça
de alçarmos voos mais altos, de termos degraus acima, de não nos conformarmos aonde nós estamos e que nós realmente sejamos precursores a exemplo de João Batista. Finalizo aqui lembrando, para vocês que hoje é a festa da Imaculada Conceição. Então, para aqueles que são devotos de Maria, eu sugiro procurar ali o dogma da Imaculada Conceição, que foi assim que ela se apresentou. Eu sou a Imaculada Conceição, quando apareceu para Santa Catarina de Labouré, quando apareceu na França para Santa Bernadette, não para Santa Catarina de Labouré, para Santa Bernadette lá em Lourdes. Ela apareceu e ela disse: eu sou a Imaculada Conceição, tanto que lá na gruta está lá, eu sou a Imaculada Conceição, claro que em francês, e eu não sei falar francês, mas enfim, é isso que eu deixo para vocês hoje, essa mensagem. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos ilumine e nos conceda essa graça e essa ousadia de sermos precursores, para que nós possamos ir ao encontro dele e propagar a palavra dele com ousadia e coragem. Um grande beijo para você, que você tenha um abençoadíssimo dia, rezando ali, para quem é devoto da Virgem Maria, lembrando de fazer pelo menos uma pequena oração à nossa mãe, a mãe do nosso Salvador Jesus, que merece todo respeito, só pelo fato dela ser a mãe do nosso Senhor. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus!